Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez começando mais um assunto da Escola Dominical, desta vez com a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2021. Nós vamos falar a partir de hoje acerca do assunto o batismo com o Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? Você já recebeu esta dádiva? Você tem o Espírito Santo? Você é pentecostalista? É uma pergunta a se fazer. Você quer saber como recebeu o Espírito Santo? Você já pediu muito acerca do Espírito Santo? Eu, por exemplo, quando era muito jovem, a gente falava muito a respeito do batismo com o Espírito Santo. Era uma busca incessante da nossa equipe, dos nossos irmãos que caminhava conosco na época, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Mas, a partir de hoje, nós vamos estudar a respeito deste assunto até o dia de número 17. Nós vamos especificá-lo, detalhá-lo mais um pouco no dia 17, no domingo, próximo domingo que vem. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é o assunto da lição de número 3. O texto áureo diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática de ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa convenção. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Amém? Elas têm uma diferença: a salvação, a convenção e o batismo com o Espírito Santo. O objetivo geral desta lição, nesta lição nós vamos conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Lembre-se deste subtema aqui que a gente vamos estudar e ter uma conclusão geral acerca desse respeito. Esta lição está dividida por três tópicos e cada objetivo específico. No primeiro, nós vamos conceituar o batismo no Espírito Santo. No segundo, nós vamos mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E no terceiro, vamos destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Amém? São estes três assuntos em cada tópico que nós vamos estudar a partir de hoje, sendo que, se houver uma dúvida e uma necessidade de pergunta, deixe o seu comentário aqui abaixo que a gente responde. E se há uma satisfação dessa leitura na sua vida, também comente abaixo para que a gente possa saber que você está assistindo com uma alegria plena, né, do nosso esforço de poder partilhar com você este assunto anteriormente da Escola Dominical, para nos tornarmos aptos no dia em que vamos estudar juntos na nossa congregação. Amém? Então, estes assuntos que nós vamos estudar, a leitura bíblica em classe, nós vamos ler aqui para nós termos uma base bíblica do que nós vamos estudar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falasse. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava
habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, os cretenses e árabes, todos os termos, ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isso? E outros zombavam, e outros zombando diziam, estão cheios de monstros. Amém? Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, onde nós nos baseamos para estudar esse assunto. A introdução da lição diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada no comportamento cristão. Estudar a Escritura não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Amém? Então veja que é um assunto que sempre nos atrai, porque realmente o formalismo às vezes é bonito, né? Você tudo ali certinho, mas quando o batismo vem, ele vem para tirar o homem do formalismo, melhor dizer, da sua forma natural, para uma forma espiritual, para uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? O batismo no Espírito Santo, ele veio arrancar, né? Vou falar da minha forma, ela veio tirar a letra, veio tirar a razão para o poder começar a agir em nós. Ele veio tirar a lei, né? Eu não quero dizer que nós estamos livres da lei, mas todo formalismo da lei, toda maneira, a liturgia, ela foi desprezada naquele momento, porque foi descoberto que existia algo muito mais maior do que os propósitos lançados na lei de Moisés. O que significa batismo no Espírito Santo? Batismo, a gente pode compreender o batismo como uma submersão, não é? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedida por Deus em Cristo. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo.
duas bênçãos espirituais. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Amém? Essa aí foi a nossa leitura diária do dia da terça-feira, que fala a esse respeito. João Batista disse. Por que João Batista disse? Porque Deus havia dito a ele que naquele que ele batizasse, que repousasse o Espírito Santo de Deus, este batizaria com o Espírito Santo. E quando ele batiza Jesus, quem já não leu esta passagem? Quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce e repousa sobre Jesus. Amém? Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Amém? Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai. Por que receber poder do alto? Porque o Espírito Santo desce de cima. A promessa do meu Pai indica que o batismo foi uma promessa que foi feita há muitos e muitos anos já atrás, através dos profetas. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pelas explicações do apóstolo Pedro e aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Amém? Veja que em tudo isso, ser batizado no Espírito Santo é algo sobrenatural. Porque quando você vai ver a vida dos profetas antes de receberem o batismo no Espírito Santo, você vai ver que eles foram de encontro com Cristo. Aceitaram o convite de Jesus para ser pescadores de homens. Aceitaram o convite de Cristo para ser seus discípulos. E receberam, sim, o Espírito Santo de Deus. Mas faltava a manifestação do poder. O batismo do Espírito Santo que desce sobre o homem e deixa-o destemido para o ofício da igreja. Pois quando o homem não é batizado no Espírito Santo, ele está ali na igreja e se trabalha e faz uma coisa e outra, mas às vezes não estão capacitados para o ofício da igreja. Pessoas que não têm o batismo com o Espírito Santo, elas são um tanto diferentes das que são cheias do Espírito Santo. Algumas são levadas por doutrinas e ventos. Outras, elas se entristecem facilmente e faz feito Pedro. Pedro, quando não eram batizados no Espírito Santo, Pedro cortou a orelha de Malco. Mesmo Jesus presente achava que interceder por Cristo era colocar a mão na espada. Defender a religião era colocar mão na espada. Mas Jesus disse que o que iria fazer eles defender a fé iria descer no dia do Pentecoste. Amém? Então você que ainda não recebeu a distinção, que queria ser melhor, mas não consegue, não acha, e sabe que está faltando o batismo com o Espírito Santo, então eu lhes desafio a buscar esse batismo para ser diferente, viver diferente,
pregar com ousadia, anunciar a palavra de Deus com ousadia. Amém? Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Veja o que eu falei há poucos minutos atrás. Pentecostais ou não, o Espírito Santo habita nele. E Jesus disse que nós, aleluia, somos templo e morada do Espírito Santo. Recebeu Jesus, o Espírito Santo vai e faz morada dentro de nós. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da convenção, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecoste. Amém? Veja que o que eu quero dizer aqui, o que a lição retrata muito bem, é que as pessoas que já são cristãos, que não são batizados, não quer dizer que elas não são salvas, elas são salvas sim. Agora, não ter o Espírito Santo, essa pessoa não é cristão. Amém? Só que todos que levantam a mão e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles recebem o Espírito Santo já na vida dele, pois estudamos a lição passada que o Espírito Santo atua até no povo que não é cristão, tentando convencer para aceitar Jesus como Salvador. E após levantar a mão, o Espírito Santo faz morada no coração. O que falta é ser batizado no Espírito Santo, que chama-se a manifestação de poder. Outra coisa, que o Espírito Santo atua em nós e ele nos deixa, ele cuida de nós, ele nos deixa destemido, ele cuida de nós, ele diz a gente o que fazer, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Amém? Vamos continuar aqui. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da convenção, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia do Pentecoste. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da convenção. Eu não sei, eu já vi pessoas dizendo que não concordam com este assunto, mas eu concordo. Porque um cristão que não é batizado, lembre-se que o batismo é a manifestação. Ser batizado no Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo na vida. Amém? Uma coisa é ele manifesto e outra coisa é ele sem estar manifesto, é ele sem nos batizar no seu Espírito Santo. Todos que recebem. Eu conheço pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. São uma bênção, mas falta alguma coisa. Porque existe um mistério das pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Existe um mistério. Eles são cheios, eles recebem revelações, eles pregam com autoridade, eles têm poder de Deus, com ousadia. É diferente de quem sabe que tem o poder de Deus, mas não sabe como exercitá-lo. Porque o Espírito Santo dá o discernimento na hora certa. Amém? Então é isto aqui. Nós ficamos no segundo ponto do primeiro tópico e vamos prosseguir para o terceiro.
Conceito teológico, vamos lá. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido de poder do alto e diz o respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. O batismo no Espírito Santo tem uma diferença. Ele inicia o crente no serviço e não na salvação. Quando ele aceita Jesus, ele inicia na salvação. Mas você vê que um crente que não é batizado no Espírito Santo, ele não tem desejo de trabalhar na obra. E mesmo que tenha, ele não tem a capacitação, pois estudamos na lição passada que o Espírito Santo capacita o crente para a obra. Entendemos que ele desceu a alguns dos 70 lá no dia que Moisés pediu a Deus alguns para ajudar, e o Espírito Santo desceu para capacitar alguns, como vou nomear a Oliape, que foi um dos que construíram a Arca da Aliança. Então, o Espírito Santo ele vem, batiza para iniciar a obra. Como disse, Pedro, quando não estava batizado, Pedro não sabia como fazer a obra. Veja que na hora de eles usar a fé, por exemplo, quando Jesus ensina acerca da fé, do batismo no Espírito Santo, ou seja, na utilidade da fé sem o batismo no Espírito Santo, Jesus fala acerca da fé, do tamanho do grão de mostarda, que era necessário ela estar em evidência, em uso. Não precisava de uma fé grande para mover um monte, mas sim uma fé que fosse depositada em Deus, mesmo pequena, mas que houvesse um exercício. E na hora de usar a fé, aí eles se desesperaram, ficaram preocupados para tirar a água do navio, ficaram preocupados para acordar Jesus e até passaram um tempinho aí, vamos acordar, vamos tentar tirar aqui, acordar agora não. E quando viram que não iriam resolver, acordou Jesus. Agora eu vou te dizer uma coisa, que se eles foram batizados no Espírito Santo, se eles fossem, melhor dizer, batizados no Espírito Santo naquele dia, o Espírito Santo agora iria lembrar a eles acerca da fé e eles iriam dar ordem, como Jesus deu ao vento e ao mar, e iria cessar aquela grande tempestade. Pois aprendemos que o Espírito Santo, ele lembra aquilo que nós vimos, ele lembra o que escutamos, e ele lembra aquilo que nós fizemos também. Portanto, se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser um bom pregador, e não lê, não escuta, nem faz nada, nunca vai pregar bem, porque você não leu, porque você não escutou ninguém, você não fez nada, você não fez um esboço. Como é que você vai pregar bem? O Espírito Santo vai lembrar de que se você não lê a Bíblia? Então vamos lá prosseguir. Trata-se de uma experiência que ocorre após a regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, todas as mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18. Vamos dar uma conferidinha aqui, porque muita gente, muitas vezes, querem ver na Bíblia o que realmente está escrito. 2,18. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, no livro de Joel, ele diz
todas a carne. Então, o Espírito Santo seria derramado. Agora, uma pergunta que eu quero lhe fazer, finalizando esse primeiro tópico. Aí você diz, e eu, por que eu não sou batizado ainda? Que a pergunta que eu queria fazer era assim, e você já é batizado? Mas já respondendo a sua pergunta, não é? Por que eu não sou batizado? Primeiro, existem duas coisas. A vontade de Deus é que todos nós sejamos batizados. Segundo, nós deveremos buscar intensamente. Mas tem pessoas que a primeira vez que buscou não recebeu, já entristece. Tem pessoas que já buscou muitas das vezes e não recebeu ainda. Eu, por exemplo, eu busquei o batismo com o Espírito Santo várias vezes e não recebi. No dia que eu digo, não, Deus não quer me batizar mais, e fui só me lamentar, digo assim, eu desisto, porque o Senhor não quer me batizar mais. Nesse dia, o Espírito Santo se manifestou em mim, me batizando com o Espírito Santo, e daquele dia até hoje sou crente batizado no Espírito Santo e até hoje avivado. Amém? Então existe a busca incessante, nós devemos buscar a Deus, buscar o batismo para receber. Sem buscar, não acha. A Bíblia diz que o que bate, se abre. Ao que busca, encontra. Ao que pede, recebe. Então é necessário a gente ir atrás. Amém, irmãos? Vamos ao segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito. Aqui nós vamos entender por que ser batizado no Espírito Santo. Qual é o propósito? Amém? Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostais fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Veja que batismo não é salvação. Ser batizado não é salvação. Tem pessoas que dizem que ser salvo para sempre. Não existe. Então, se ser batizado seria salvação? Iria ser para sempre? Não, de maneira nenhuma. O batismo com o Espírito Santo tem o seu propósito diferente da salvação. Amém? Então, veja que a salvação nós já temos quando permanecemos em Cristo. A Bíblia diz que nós temos que permanecer nele e ele em nós. E o batismo, além de nós recebermos ele sendo batizado, ele tem que continuar ativo em nós. Temos que continuar falando em mistério com Deus. Temos que continuar sendo revelado pelo Espírito Santo. Temos que continuar junto de Cristo. E dali em diante, do dia do Pentecostes, do dia do batismo em nós, em diante, nós recebemos, nós podemos frutificar, dar frutos e podemos receber dons espirituais também que provém de Cristo, que mais na frente, provém do Espírito Santo, melhor dizer, que mais na frente nós vamos aprender isso aqui também, amém? A finalidade, vamos lá, finalidade do batismo com o Espírito Santo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Primeira coisa, que é a letra A. O poder para uma vida santa e o serviço eficaz. Como assim, irmão Jael? O poder para uma vida santa? É porque é assim, irmão, veja. Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós já demos uma palhinha no começo a respeito disso. Nós vamos pegar alguma coisa que não deveríamos. Vamos supor, uma Bíblia de alguém, o Espírito Santo vai bradar dentro de nós. Ela não é sua. Então deixa aí. Se você não tem, Deus lhe dará condições e você vai comprar a sua. O Espírito Santo diz. Ele deixou lá
continuou puro, continuou santo. Outra coisa, o Espírito Santo vai nos orientar para onde ir, aonde chegar, por onde chegar. Isso tudo ele vai fazer. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não toma decisão sozinho, mas ele pede a orientação do Espírito Santo em tudo. Amém? Agora também, o serviço eficaz. Porque serviço todo mundo quer fazer. Mas um serviço eficaz, aquele serviço bem feito, aquele que todo mundo confia. Aquele que o presbítero descansa quando você está fazendo, o pastor descansa. Não, irmão fulano está fazendo este serviço, então eu estou tranquilo. Então existe aí este serviço que nem todo mundo são capacitados para fazer, mas o Espírito Santo capacita muitas pessoas para fazer tal serviço. Letra B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Irmãos, você tem que entender que quando nós estamos mais perto de Deus, nós recebemos coisas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos dádivas que não é para todo mundo, é para os crentes. Aí diz a pureza e a santificação. Ele vem, tira a impureza de nós e nos deixa puro. Ele tira a impureza e nos deixa santificado. Aí sim, ele nos dá línguas de fogo, né? O nosso falar em mistério. Agora, isso é para quem anda na presença de Deus. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém? Um revestimento onde nós adquirimos autoridade e usamos ele. A autoridade dada por Deus. É um revestimento de poder. Amém? Letra D. A proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A disposição, irmãos. A disposição, né? A proclamação do testemunho de Cristo. Então, o Espírito Santo abre o leque para nós, como nós pregarmos a palavra de Deus, como nós evangelizarmos. Tudo isso ele nos coloca à nossa frente para nós fazermos conforme a vontade de Deus. Amém? Segundo subtópico do segundo tópico. A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação. Isso é revelação do mistério de Deus, poder para testemunhar de Jesus e realizar milagre. Amém? Então, a capacitação do Espírito Santo. O batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Você está entendendo como é? Qual é o mistério da lição? Ser mergulhado. Você já mergulhou no rio? Você já vê que quando você mergulha no rio, as águas
lhe cobrem ou cobrem o seu corpo de maneira que você vai se aprofundando. Se você quer que as águas lhe cubram, ela lhe cobre, senão você permanece do mesmo jeito. Então a imersão é desse jeito, o batismo no Espírito Santo é desse jeito. Cada dia mais que você vai se aproximando da vontade de Deus, mais você vai obtendo conhecimento do Senhor na sua vida. Amém? Você vai tendo testemunho, ou seja, poder. Você vai receber poder para testemunhar de Cristo. Você vai recebendo poder para profetizar e você vai recebendo poder para realizar milagres. Isto depende da forma que se mergulha no poder do Espírito Santo, que tentamos ser imergidos. Amém? E ao imergir, aí sim, como vaso de barro, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Quando, por exemplo, você coloca em um rio ou no mar, depende da sua condição, aonde você possa estar, onde você já teve uma experiência desse, num poço, num lago, num rio, no mar, na praia, e pegou um balde e encheu ele. Você coloca ele seco dentro da água e tira cheio. Mas a intenção nossa é sempre estar cheio, buscando em Deus. Amém? Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para os discípulos. Aliás, vamos repetir aqui. Volta aí. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Só um detalhe. Jesus deu poder aos discípulos para que eles pudessem evangelizar. Jesus disse: "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura". Mas o que os discípulos fizeram não estavam tendo efeito como deveria ter. Era a mensagem de Cristo. E os discípulos observavam que quando Cristo pregava, eram multidões que seguiam Jesus. Muito embora que alguns iriam acusar, outros ver alguma falha, outros iam atrás de um milagre, e outros iriam realmente em busca de salvação. Mas seguiam Jesus. E quando Jesus morreu, que eles tentaram pregar, então não teve tanto resultado. Então eles precisavam ser cheios. Para quê? Para que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Você vê que quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, você vai ver que Pedro foi cheio do Espírito Santo e foi explicar que eles não estavam bêbados, mas estavam cheios. E ali começou a anunciar o evangelho de Cristo, as boas novas de paz, e foram salvas quase 3.000 almas naquele dia. Então é o revestimento de poder. É a necessidade, é sermos revestidos de poder. Ser revestido de poder, irmão, não é aquela vida que você leva como um delinquente. Uma pessoa que de tudo se envolve, se entristece. Não ser revestido de poder é como se fosse cingido. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, é ser cingido, é estar preparado. Ser batizado do Espírito Santo exige isto. Porque quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, eles foram, alguns apedrejados, outros acusados, outros tiveram que abandonar suas casas e foram evangelizar, e na hora da morte foi pior, porque alguns foram apedrejados, outros foram mortos, como Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir, e outros, alguns foram colocados
foram colocados nas arenas para ser mortos por leões, outros foram crucificados e queimados a fogo. Então, isto são pessoas revestidas de poder. Eles precisavam disso. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que o batiza. Amém? Como receber? Irmão, eu quero isso. Como é que eu faço? Jesus é o caminho. Ele é quem batiza. Se você quer, peça a Ele, Ele dá. Jesus batiza com o Espírito Santo. Todos os crentes devem buscar esta promessa para a sua edificação e o crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé na promessa do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Veja que não tem regra, mas há aí alguma coisa que é necessário. Primeiro, é necessário arrependimento, arrepender-se do pecado. Segundo, fé na promessa do batismo com o Espírito Santo. Tem que ter fé. Tem pessoas que não... A fé é a certeza daquilo que se não vê. Você vê? Não, você sente. O que você vê é pessoas cheias do Espírito Santo. Então você precisa ter esta certeza da promessa, ter fé nessa promessa. E segundo, você tem que ter, segundo e terceiro, oração, aliás, terceiro e quarto. Oração por terceiro e paciência por quarto. Continuar orando pacientemente. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Mas aqui você tem que ter paciência orando, saber que Deus vai lhe batizar, pois a promessa é para todos. Finalizamos aqui o nosso segundo tópico, falando a respeito disto, né? De como receber. Tem pessoas que querem receber o Espírito Santo, mas não se arrependem. Tem pessoas que estão servindo a Cristo, mas estão ainda igual ao mundo, com coisas que o mundo tem, do mesmo jeito, o mesmo falar, o mesmo vestir, o mesmo olhar, a fé que eles têm, pessoas que acreditam da mesma maneira, pessoas que pensam que não precisam mudar, e assim vai, e não dão lugar ao Espírito Santo. Primeiro, para o Espírito Santo trabalhar, você precisa dar lugar a ele. Amém? Terceiro e último tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, meus irmãos. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Deu para entender? Veja que nem todos os crentes são batizados no Espírito Santo, nem todos, mas a promessa é para todos. Mas você só vai receber se buscar, se procurar, se ter paciência, se houver uma promessa. Amém? A promessa foi dada pelo Senhor para todos os crentes e em todos os lugares. Amém? E outra, nós estamos falando do batismo. Só que todas as pessoas que são crentes, eu estou refrisando isso mais uma vez, já recebe o Espírito Santo. Lembre que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Já recebemos quando levantamos as mãos. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma manifestação para quem busca, para quem crê, aleluia, para quem ora e para quem tem paciência, para quem tem perseverança. Amém? As outras línguas. A glossolalia são
inteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Amém? Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência continua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito. Deixa eu falar aqui a respeito da glossolalia, que a glossolalia foram línguas repartidas, línguas que nós não temos costume de falar, mas foi dada pelo Espírito Santo. Amém? Isto é uma evidência externa, ou seja, que dá-se a perceber o batismo no Espírito Santo. Amém? Mas para ser batizado no Espírito Santo, nós não só ficamos na glossolalia inicialmente. Nós só não falamos em mistério só no início, mas isso tem que ficar em nós. É do batismo no Espírito Santo. Aí ele disse aqui que nós temos, além disso, ele continua como? As evidências, a evidência é o que? Aquilo que mostra que você é batizado. Você continua falando em línguas, que é o mistério, e você agora começa a frutificar, ter o fruto do Espírito, ser batizado no Espírito Santo, irmão. E agora mostrar que você é como? Recebendo os dons espirituais. E além disso, o batismo no Espírito Santo, ele vai nos entregar algumas dádivas além disso, que é justamente os frutos que o apóstolo Paulo disse, onde ele vai nos ensinar, que ele vai nos capacitar e vai nos ensinar a amar, vai nos ensinar a perseverar, vai nos ensinar a ser temperado, vai nos ensinar muitas coisas, em que quando alguém olha para nós vai dizer realmente aquele e aquela ali é cheio do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Na casa de Cornélio, onde todos foram cheios ali. Eles não falavam como no dia de Pentecostes, que outros entendiam. Aqui não. Eles falavam em línguas estranhas na casa de Cornélio e glorificava a Deus. É o que muito acontece no nosso caso, na congregação, quando estamos orando, ou quando recebemos uma carga maior de poder na igreja. Então isto acontece. Mas às vezes Deus quer tomar alguém em espírito, em línguas estranhas, e Deus usa e fala com a igreja. Isto acontece também. Funções das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Só se fala em mistério com Deus quando se está cheio do Espírito Santo. Se não, é blasfêmia. Então, é um perigo essas coisas. Por isso, isto é algo entre o homem e Deus. O homem natural não fala em línguas. Amém? Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Sinalizar, isso quer dizer, o Espírito Santo está no lugar. Ele quer mostrar, que significa o manifestar do poder de Deus. Alguém se enche e fala em mistério naquele lugar, no lugar. Aí já traz uma indicação de que o Espírito Santo está presente naquele lugar. O dom de língua, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Naquele dia, indica o poder profético naquele dia do batismo. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo
as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Você já pôde notar alguém na sua igreja falando em mistério com Deus, orando e mais, às vezes louvando em mistério, em línguas estranhas? Na vida dos crentes pentecostais isso é comum, muito embora das nossas igrejas tenha saído um pouco essas maneiras. Mas isto existe. Amém? Isso significa de que o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo está ali confirmando a oração, confirmando a sua presença, confirmando de que Deus está recebendo ali aquela oração, aquela adoração. Pois a nossa oração de joelho não se detém só em pedido, mas sim também em exaltação a Deus. Amém? Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração. As devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade no Espírito foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Né, irmão? Então veja que é um sinal lindo. E Simão, o samaritano, olhou e disse: eu quero isso. O que eu posso fazer? O quanto eu posso pagar? Por quê? Porque eram lindos, mas isso é dádiva de Deus para nós. Você já imaginou? Nós somos, irmãos, lisonjeados por isto. Porque Deus escolheu a nós para sermos cheios do Espírito Santo, para recebermos o batismo, para podermos ir fazer além do que pensamos ou imaginamos quando estamos cheios do Espírito Santo, falar o que nós não podemos falar quando natural. Você já orou por alguém e alguém foi curado? Isto é dom de Deus, não é do homem, mas tem para nós essas dádivas. Amém? A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Somente o falar em línguas ou em outras línguas veio para ficar e ele se repete. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Está aqui uma explicação para a gente finalizar a lição. Porque o vento veemente e impetuoso não se repete mais. As línguas ficam. Agora, o som de um vento veemente e impetuoso, isso não se repete. Por quê? Porque isto foi a anunciação da chegada do Espírito Santo sobre nós, sobre a terra. Entendemos nas outras lições que esta chegada no Velho Testamento, o Espírito Santo descia sobre alguns, como sacerdotes, reis, profetas, juízes, e alguns outros que desceram nos 70, Moisés também tinha. Então tudo isso. Mas aqui a manifestação de quem veio para ficar no nosso meio. Foi aí este som, aleluia, este som como de um vento veemente e impetuoso, trazendo as línguas repartidas como que de fogo. As línguas estão sobre nós.
As línguas estão em nós e vai ficar no nosso meio, vai ficar conosco sempre, até Jesus voltar. Amém? Então, que esta lição sirva para nós. E lembre-se que aqui é só uma palha daquilo que nós podemos aprender. E no próximo domingo, aqui, no caso, a congregação onde eu dou aula é no sábado, mas no sábado ou no domingo, aonde você estuda, isso aqui é só para beneficiar. Além desta aula, pegue sua lição, pegue a Bíblia, estude mais, esteja apto, pois tudo isto é conhecimento que vai lhe capacitar a permanecer firme na presença de Deus, com ousadia, com poder e com graça. Amém? Você ficou feliz com esta lição? Então compartilha com mais alguém. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, convide alguém para participar conosco, vai nos ajudar. Amém? Esta lição, a gente tenta cooperar com você aquilo que nós podemos entender. E às vezes você não tem tempo de estudar a lição e nós aqui trazemos para que você possa ouvir mesmo em áudio, mas escute. Busque clareza do entendimento para que você possa viver em Cristo feliz, sem precisar nenhuma teoria, sem precisar nenhuma heresia, mas que você viva fiel com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa para sempre.